Boa noite, iniciamos nessa noite de quinta-feira mais um ABC das Mães para vocês. E olha, vou contar já para vocês o que nós teremos aqui no programa hoje, para vocês ficarem juntinhas aqui comigo, porque olha, já a Vivi Silva, que é empreendedora, criadora da Docicarella, vai vir aqui contar a sua história de vida, de empreendedorismo. Tantas mães, né, que nós vemos no grupo, de repente depois da maternidade, infelizmente muitas perdem o emprego, se veem perdidas ali naquele meio da maternidade e do seu ramo profissional. Então a Vivi vai contar a história dela e agora, acreditem se quiser, começou aos 16 anos. Já ela estará aqui, eu conto para vocês. Teremos também a nossa personal trainer, Raquel Dalacqua, para dar, sabe qual dica para vocês? Como não engordar no inverno. Olha, essa eu quero saber porque é difícil, viu? Não sei vocês, mas chega à noite, me dá uma vontade de comer uma pizza, aquela massa, alguma coisa quentinha. Se a gente vai tomar sopa, dá vontade de tomar sopa no pão italiano. A Raquel vai te ensinar a fugir desse pensamento e ter uma rotina de exercícios que deixe você, olha, sempre magra lá até o verão, para não chegar depois e querer ir atrás do prejuízo, né? Então tem que se manter o ano inteiro. Afinal, não adianta, né, gente? Você treinar e depois errar agora no meio do ano. Então a gente vai aprender juntinhas aqui como conseguir esse feito. E também teremos o doutor Marcelo Watanabe, que é urologista e vai falar sobre fimose infantil. Então vocês, mamães de meninos, assim como eu, poderão tirar todas as suas dúvidas com o doutor, porque já ele estará aqui. E também o nosso coach, Flávio Marini, ele vai falar sobre o poder da escuta. Olha, isso serve para mim, viu? Poder da escuta, o escutar. O que ele pode fazer por você. Então fique aqui comigo, escute o que eu tenho para dizer para vocês usufruírem de tudo e tirar o bom proveito disso. Convido a todos vocês que estão me assistindo a seguirem as redes sociais do ABC das Mães. São elas, hein? Vou falar. O grupo no Facebook com mais de 40 mil mulheres aqui do nosso ABC. Fanpage, Instagram são 2, tá? Tem o meu, Cláudia Aloia, vocês ficam por dentro de todo o conteúdo e promoções. E também o ABC das Mães Oficial. Além disso, temos o nosso canal do YouTube, com algumas entrevistas que vocês veem aqui, que a gente coloca lá também para vocês em trechos mais curtos, para que vocês possam acompanhar tudo. E lá no nosso grupo do Facebook, nós temos diversas promoções para vocês. Uma delas é a Kaela Modas, responsável aqui, olha, pelo look de hoje. Lindo esse vestido, olha que legal, gente. É um vestidinho em malha, bem macio, bem molinho, bem confortável. E essa jaquetinha, gente, que eu achei o máximo, não sei se vai dar para pegar para vocês aí, mas aqui, olha, ela tem uma trama em renda. Achei bem fofa, bem linda, bem diferente. Quero mandar um beijo para a Nete, lá da Kaela Modas, olha lá, pegou ali. Sabe o que eu quero agradecer também hoje, gente? A minha maquiagem da Karina Blanco. Ela atende domicílio lá na casa dela e assim, só produtos importados maravilhosos. Quero agradecer mais uma vez, viu? Por ter me deixado tão linda aqui com essa make. Obrigada e agradecer também a galera do Mamãe que Disse, pelos cabelos, pelas unhas, enfim, todos vocês. Beijo, viu? Agora os agradecimentos foram dados, nós vamos começar com a nossa primeira entrevista. Como eu disse, a Vivi Silva, mãe empreendedora, assim como você, que deu a volta por cima, e nós vamos contar essa história para inspirar vocês. Vamos lá comigo. Boa noite, Vivi. Bem-vinda. Obrigada por ter vindo ao programa, viu? Adoro o programa. Ai, que bom. Gente, Vivi tá lá no grupo também, para quem ainda não sabe, né, Vivi? Sim, é mamãe do grupo. Aí, Vivi, eu queria que você contasse para quem está assistindo. Me conta essa história da gravidez aos 16 anos. Para quem é bom, como eu já comentei lá no começo do programa, a Vivi foi mãe aos 16. E a gente pensa, né, poxa, quais foram as dificuldades e como você sempre empreendeu, sempre foi da área do marketing. Conta um pouco da sua história. Então, bom, engravidei aos 16 anos de idade, pensa, né? Foi uma loucura, porque eu era super paparicada, uma filha muito bem criada e, pum, aos 16 anos engravida. Eu tive, obviamente, a bênção de ter uma mãe muito radiante, uma pessoa que sempre me ajudou bastante. Logo em seguida da gravidez, eu comecei a trabalhar com pesquisa de mercado. Então, já tive que pedalar cedo para poder, né, sustentar as meninas e dar uma boa criação. Porque a sua primeira filha você teve aos 16 e a segunda aos 19, não é isso? Exatamente, aos Olha 19 anos. A Luísa e a Thaís. Não, e eu conheço uma delas, vocês não têm ideia da educação, uma menina jovem que já trabalha. Muito, muito, muito fofa. Quero essa receita. Isso que eu quero te ouvir aqui.
feliz, é muito bom ouvir isso, mamãe, né? É verdade, muito verdade mesmo. Pois, então, depois, seguindo essa trajetória, eu percebi que eu precisava, para dar uma educação mais, de repente, eficiente, não eficiente, né? Mas com maior teor, eu precisava estudar, passei numa faculdade federal e aí fui estudar turismo. Você já tinha as duas e já passou na tinha federal. as duas. Olha isso. Foi muito difícil, trabalhava, nossa, o dia todo, estudava, aí tentava alinhar as meninas, né, almoço, criação, atenção, junto com os estudos, trabalho, enfim. Até que eu entrei no Sebrae. Depois da faculdade, a faculdade me fez me alavancar profissionalmente. Tá. E aí entrei no Sebrae. No Sebrae é que eu me encontrei em termos de empreendedorismo. Gente, Lá Sebrae, é que comecei né? a me apaixonar. Então fui agente local de inovação. E, nossa, foi uma experiência incrível. Olha que legal. E para quem quer empreender, gente, assistir às palestras do Sebrae, se inscrever em algum curso do Sebrae, nunca é demais. É tão necessário, né? Exato. E às vezes as pessoas deixam passar. E é muito legal, eles têm muito conteúdo para passar para vocês, né? Exatamente. Foi aí que eu comecei a conhecer, de fato, as fraquezas dos empresários, Sim. o sucesso, enfim, de forma muito mais intensa a vivência do empresário. E cada vez mais me apaixonar pelo empreendedorismo. E aí você resolveu empreender. Exatamente. Mas a Docicarella nasceu de forma muito despretensiosa. A minha filha faz engenharia de produção, a mais velha, a Thaís, e ela queria trazer os conhecimentos dela em prática, colocar em prática. E essas bolachas eu fazia desde quando elas eram pequenininhas, porque eu sempre pensei... Que delícia! Sempre teve essa bolacha na sua casa? Sempre, sempre. Ai, sortudas, Thaís e Luísa, sortudas, né? E aí eu falava assim, justamente porque eu queria um produto sem conservante e tal, embora muito nova, eu tinha essa paranoia, vamos dizer assim. Não, e essa percepção, esse cuidado, né? Porque às vezes a gente vê tanta gente lá no mercado, aqueles biscoitos recheados, cheios de gordura trans, cheios de conservantes. Exatamente. E ela novinha na preocupação. E olha que ainda, falando há 15, 12 anos atrás, essa coisa toda da informação, do conteúdo na internet nem era tão Não tinha, grande. mas eu já pegava isso. Olha que legal. Então, aí, continuando, a Thaís queria pegar esses conhecimentos, colocar em prática e queria uma renda extra também para pagar a faculdade. Tá. Eu falei, olha, você pode pegar as bolachinhas e vender as bolachinhas na faculdade. É uma ideia e aí você também tem esse processo como processo de indústria na mente. Foi um sucesso. Ela levou as bolachinhas para a faculdade, vendeu, no outro dia vendeu e aí foi continuando. Aí você falou, vou fazer. Não, e ela inovou, porque assim, hoje em dia, essas bolachinhas aqui, olha, a gente vê bastante. Vou colocar aqui na frente para eles conseguirem pegar. Essas aqui, já meio que o mercado já consolidou o sucesso dessa bolachinha. Exato. Agora você inovou. Conta das Exatamente. inovações. Olha como empreendedorismo, né? Aquele sangue empreendedor na veia tá ali, saltando assim, né? Exato, exato. Bom, eu já deixo sempre claro, porque eu faço tudo sob encomenda. Por quê? Eu gosto de deixar a bolachinha sempre com aquele frescor. Esse é o meu conceito. Esse é o diferencial da bolachinha. É deixar ela sempre muito fresquinha, justamente por não usar conservante, essência, corante, a bolacha, ela tem um fresca, diferencial, né? ela tem que ser fresca. Então, existe no mercado? Existe no mercado, mas a minha tem um diferencial. Ah, aí que tá o pulo do gato. Qual é a diferença? Contem todos. Exatamente. Claro que não todos, né? A gente não vai dar todos os segredos aqui. Vou contar alguns pra você. Quando você come a minha bolacha, a bolacha da Docicarella, eu gosto de deixar bem claro o nome pra Vou vocês. comer então pra ver se é verdade o que ela tá falando, né? Eu não aguento mais esperar. A minha personal tá aqui, ó. Filma, personal. Vai, conta aí. Você sente esse frescor, né? Você sente a crocância dela, mas ao mesmo tempo o derretimento na boca. Derrete, eu não sei explicar, parece uma nuvem. Essa daqui que ela está comendo é de doce de leite com laranja. A gente usa as raspas de laranja. A gente não usa essência, é muito bacana.
Aqui É laranja mesmo. é laranja mesmo. E não fica aquele amarguinho quando a gente Não. usa, né? Fica... Uhum. Pensei que fosse só essência. Não, são as raspas de laranja. Gente, Ai, eu nossa fico senhora, feliz. Vivi. Pode falar o quanto você quiser e vamos terminar o programa Bom. falando, eu vou comendo. Aqui, essa daqui eu fiz para edição do Dia das Mães. Sucesso, Por quê? né? Exatamente. Ela é banhada com chocolate meio amargo. A gente vendeu super no Dia das Mães e aí eu resolvi permanecer com a bolacha no cardápio porque muita gente começou a pedir. Deixa eu ver se é boa. Eu já provei, gente. Vocês sabem, quem assiste meus recebidos lá no Instagram, já viu, mas não custa nada a gente ver se tá bom mesmo, né? Vou ver, conta aí. Essa daí, então, como eu estava falando, ela é banhada com chocolate meio amargo, a massa da nossa bolachinha, com algumas especiarias. Essa que a Cláudia está comendo é de nozes, mas a gente tem de damasco, castanha de caju, coco queimado. Ela foi elaborada pensando justamente nesse afeto, nesse carinho das mães, entende? E a gente hoje... a gente pensa a gente tem um mundo muito imediatista, né? Algo muito mecanizado. Então eu queria algo que fosse realmente abalar o coração da mãe. Algo gostoso, Pensado pra bem ela, feito, artesanal. Artesanal, exatamente. Porque quando algo industrializado é fácil, a pessoa vai lá e compra. Agora, se é algo produzido, pensado, manual, é tão diferente, né? Exato. Eu gosto, sou fã dessa pedida aqui. Conta mais. Agora eu sei que tem uma super novidade também. Não sei se é novidade, mas pra mim foi. É novidade, sim. Ela já tá, né, rodando lá na Docicarella, já faz umas 3 semanas mais ou menos, só que as pessoas amaram. É uma novidade, inclusive, no mercado, porque no mercado a gente vê que existe crostini e tal, aqueles palitinhos de parmesão, mas eu queria uma bolacha que as pessoas pudessem comer entre família, né, na família ali, como assistindo um filme, mas que fosse bolacha. Então, eu criei a bolacha de parmesão, queijo canastra e provolone. São 3 queijos numa só bolacha. Gente, esse eu já comi antes de começar o programa. Vou confessar. Ai, meu Deus. Deixa eu confessar. Tinham 5 aqui, agora só tem 4. Maravilhosa também. E essa foi criada justamente para suprir uma necessidade do mercado e também para... eu gosto da diversidade, né? Eu acho que uma bolacharia, ela tem que ter diversos tipos de biscoitos, né? Afinal, é uma bolacharia. Então... E a tendência, gente, é aumentar cada vez mais. Você tem dúvidas disso, gente? Vocês têm? E olha que legal. Ela sempre, né, se moveu aí no empreendedorismo, mesmo tendo 2 filhas, jovem, conseguiu estudar. Então, se a gente tem um foco, né, Vivi, é isso que eu quero deixar de recado para elas. A gente consegue, a gente dá conta, não dá? Exatamente, exatamente. E isso é muito importante. Não desistam nunca. Não desista. Garra, porque é difícil. Lógico, uma história... para ser construída, ela precisa ser muito bem, né, delineada. Lógico, eu não quero colocar aqui de forma muito romântica o empreendedorismo, né, porque a gente tem que visar... É difícil. Mas, se você tem um sonho, tire esse sonho do papel, né? Vamos... Colocar a mão na massa de fato. Ela colocou de fato. Trabalhar. Olha que demais. Nota 1000 para você, Ai, Vivi. obrigada. Obrigada por ter Eu vindo ao fico muito programa, por ter feliz. dividido um pouquinho da sua história com as meninas aí do ABC das Mães. Espero, e eu tenho certeza, que ela inspirou muitas de vocês que podem, né, se ver aí no pós-maternidade perdidas no ramo profissional e pode se reinventar e dar a volta por cima. Não precisam ser bolachas. Qualquer outra coisa, qualquer sonho que você tenha, vai atrás e persiste, né, Vivi? Exato. Gente, eu estou super à disposição, não só em relação à bolacha, mas também se vocês quiserem conhecer um pouco mais, enfim, estou super Olha lá, aberta. deixa os seus contatos, Vivi, da Docicarella. O Instagram... Ó, @Docicarella. Olha lá, tá aí na tela para vocês, tá bom? Manda direct que a Vivi responde, né, Vivi? Exatamente. Pode eu sou mandar lá. muito próxima aos meus clientes e eu acho que isso que é o mais importante no mercado como um todo, entende? Exato. Então, aquele vocês relacionamento, né? Precisa de relacionamento. Exato. Ai, obrigada, Vivi. Obrigada mais uma vez. convite, Vamos ficar adorei. aqui, porque nós vamos para um break rápido e já a gente volta com mais ABC das Mães para vocês. Enquanto isso, vamos na de queijo de novo. Já volto. Obrigada.
Gente, e aí, a casa de vocês tá uma zona, né? E você morrendo de preguiça de limpar, né, essa safadinha? Então, para de sofrer, amiga. Liga aqui pra Mary Help, que a gente resolve. Ah, eu sei, você não gosta de ficar ligando, né? Não tem problema não, porque a gente resolveu isso, viu? Olha só, é só baixar o aplicativo da Mary Help, olha que lindo. Baixa no seu celular e, ó, contrata o nosso serviço fácil. E agora, pronto, não tem mais desculpinha, né, minha filha? Voltamos e depois, né, da gente se deliciar com as bolachinhas da Vivi, é hora agora de falar de dieta, né? Por isso eu trouxe a Raquel Dalaco, a personal trainer, para contar para vocês como se manter magra durante o inverno, porque é difícil, né, gente? Boa noite, Rá, tudo bom? Boa noite, Cláudia, boa noite, mães. Eu pensei que eu já ia tomar uma bronca logo no começo do programa, né, gente? Tô aqui bem quietinha, porque às vezes não tem como a gente resistir, né? Mas olha, isso tem que ser exceção, é o que a Raquel sempre fala, né, Rá? E hoje nós vamos falar em como conseguir se manter magra na dieta, mesmo no inverno, que é tão difícil, né? No inverno, na verdade, assim, é normal, tá? Chegar no inverno, né? Estações mais frias fazem com que a gente sinta mais fome. Isso é um estado fisiológico mesmo do nosso corpo, aonde que para controle térmico, a gente busca alimentos mais doces, alimentos mais gordurosos. Porque quanto mais gordura você tem no seu corpo, Cláudia, mais aquecido é o seu corpo. Só que aí a gente acaba abusando, né, e acaba engordando. Na verdade, se conseguíssemos manter a dieta do verão no inverno, a gente emagreceria. Que é aquela coisa do grelhadinho e da salada, mas é difícil comer aquela saladinha de folhas, porque salada no inverno eu costumo comer refogado, que é mais quentinho, vai uma escarola refogada, alguma coisa assim, né? Mas comer o alface, a rúcula, ai gente, aquele dia bem frio, bem frio. Eu não sei vocês, mas eu sinto uma mega dificuldade. Cru é difícil e assim, não só com vocês, mas comigo também acontece isso. No verão eu como bastante salada junto, né, com uma proteína, e no inverno eu opto por esses vegetais fazer eles cozidos ou grelhados, porque você aquecendo ele, você acaba conseguindo comer, né? Um brócolis, escarola, couve, todos esses vegetais verdes dá para fazer quente, né? Não precisa estar comendo salada fria. Então, assim, normal no inverno a gente ter mais necessidades de alimentos calóricos, então, para manter a temperatura do corpo, né? Para esquentar o corpo. É, uma resposta fisiológica do nosso corpo é a vontade de querer comer alimentos mais gordurosos justamente para controle também, térmico. Né? Mas, é o que eu falei, é um estado fisiológico que a gente deve driblar para não engordar. Porque normalmente, Cláudia, nós mulheres principalmente, a gente acaba engordando de 3 a 4 quilos no inverno, isso é uma média, né? Ah, meu Deus. Então, assim, para quem tá querendo emagrecer, na verdade, é assustador, né? Mas a gente tem que driblar isso, mantendo o mesmo padrão de dieta do verão, você consegue até emagrecer. Porque no inverno, a gente consome mais caloria, mas nós gastamos mais calorias também. O nosso corpo, para ele se manter aquecido, ele gasta mais energia. Então, você fica com a musculatura mais contraída, acaba tendo um gasto energético maior. Então, assim, na verdade, a gente tem que ser esperta no inverno, né? Driblar à vontade, né? Esse fator fisiológico aí de querer se aquecer, manter-se firme na dieta, você consegue, na verdade, emagrecer mais facilmente do que no verão. Porque o metabolismo aumenta, então, no inverno, para manter o meu corpo lá quentinho. Aquecido. Você gasta muito mais energia. Legal, gente. Muito mais energia. Agora vamos às dicas práticas. Legal, na teoria, muito legal a gente, né? Comer igual no verão. Mas eu queria que você exemplificasse, então, para quem está em casa. Faz um dia, 2 dias ideais, assim, do que comer e o quanto de atividade física, porque é difícil sair de casa no frio para fazer atividade física. É verdade. Mas eu vou dar algumas dicas básicas, assim, que o que a gente deve manter no inverno para não engordar, né, e continuar aí com o objetivo de emagrecer. Tá. Primeiro é exercitar-se independente do local. Porque se você treina fora da sua casa, na academia, em dias frios,
bate aquela preguiça. Aí o ideal é você treinar dentro de casa. Só que assim, isso não deve ser uma desculpa, Cláudia. Eu tenho alunos no Japão, eu tenho alunos nos Estados Unidos, que em épocas de frio neva. Né, tinha uma aluna que ela até me mandava vídeo de ela indo para academia com a neve assim batendo no joelho dela e ela indo de bota para academia. Então assim, não é desculpa. Mas se você não pode, o frio está muito extenuante, eu não consigo sair de casa, faça exercícios em casa. Hoje, assim, eu tenho um programa mais que... Desafio, né? Eu tenho os desafios, eu tenho o programa Magra Fácil, eu tenho a consultoria também, onde eu passo exercícios para a pessoa fazer em qualquer lugar, independente se for na academia ou em casa. Mas assim, fora os meus programas, também tem muitos exercícios aí na internet para se fazer em casa, que dá para fazer exercício sim. Não precisa sair no frio. Agora, quanto tempo? Quanto que a gente tem que frequentar de academia ou de exercícios? Tem que ser todos os dias? Quantas vezes por semana? E quanto tempo? Adianta se eu treinar 3 vezes por semana, meia hora? Adianta, dependendo da intensidade do exercício. O tempo do treino... tem muitas variáveis, depende do tipo de treino que você faz. Se for para gasto calórico, você pode fazer um treino de 15 minutos, por exemplo, numa intensidade maior, ou pode fazer um treino de 1 hora numa intensidade menor. Então, assim, isso vai de caso a caso mesmo. Mas o ideal seria que você treinasse todos os dias, pelo menos de 15 a 30 minutos diários, ou se você não consegue treinar todos os dias, pelo menos um dia sim, um dia não. Umas 4 vezes na semana já seria bom para manutenção. O importante é se mexer, né, Ra? O importante é você se movimentar. E qual é o exercício mais indicado? Você indica mesmo a musculação? Ou se a pessoa optar, sei lá, uma dança ou não? Tem que ir ali estar junto com a musculação? Também depende do objetivo, né? Se o seu objetivo é só emagrecer, você pode fazer uma atividade que promova só aeróbico. Para emagrecer, você fala, só fiz dieta e emagreci. Sim, mas aí vem a questão do tônus. Por isso que eu digo que o exercício de força é a base. Então, você pode dançar, pode fazer atividade aeróbica, pode fazer qual atividade você gostar, mas inclua exercícios de forças para o tônus, para você não ficar com flacidez, não perder essa questão. Que é isso que acontece às vezes, né? Emagrece tanto e aí na hora lá fica toda flácida. Agora, no inverno, eu acho que o que pesa bastante mesmo é a questão da alimentação, né? Vamos na alimentação. Me fala um dia perfeito, então, de alimentação para nós, réis mortais. Isso. A gente acorda e come o quê? Porque a vontade no frio é tomar um chocolate quente, um pão francês com manteiga, nada disso. Isso, as bebidas quentes, né? Hoje a gente pode substituir pelos chás, né? Então, assim, você não precisa ficar tomando água toda hora, suco... são os líquidos mais gelados. Então, assim, hoje a gente tem chá termogênico, chá calmante, chá antioxidante. Então, assim, temos uma infinidade de ervas aí. Então, seria legal durante o dia. Não deixe de beber a água, tá? É importantíssimo se hidratar, mas você pode fazer um meio termo aí. Um pouco de chá e um pouco de água, fazer um pouco essa substituição, né? No inverno. Porque aí você toma o seu chá quentinho. Um chá quentinho. Já substitui a água ali, simples, já dá um sabor, já fica com cara de que tomou alguma coisa que se alimentou, né? O chá é diferente da água. É diferente da água, né? Ele traz, assim, os benefícios das ervas, né? Que às vezes tem benefícios medicinais até, né? E outra coisa é a questão dos alimentos termogênicos. A gente estava falando dos chás e é extremamente importante, principalmente no inverno, incluir os alimentos termogênicos nas refeições, tanto para aquecimento, né, do corpo, como para a questão de auxiliar na queima da gordura. Então, os alimentos termogênicos, os mais utilizados aí são as pimentas. Então, assim, bora tacar pimenta na comida, que ele faz o aquecimento, é termogênico, ajuda na queima de gordura. O gengibre, a canela. Nossa, um chazinho com canela é uma delícia. Chazinho com canela agora no inverno. Que mais? Temos o limão também, que você pode estar incluindo nas refeições, né? Essa semana, inclusive, eu até fiz um frango onde eu coloquei limão. Eu coloquei alguns alimentos termogênicos no frango para temperar, né? Tem o gengibre, que é ótimo. Todos esses alimentos, eles aquecem e auxiliam aí na queima de gordura, porque eles dão uma acelerada no metabolismo. Olha que demais. Agora, então, eu quero que você, no café da manhã, então, eu tomo chá e como
Café Geralmente da é manhã, o proteína, né? ovinho, né? O ovo, né? O ovinho mexido. Gente, eu preciso começar a comer isso. Se você logo depois já vai fazer alguma atividade física ou o seu dia é bem agitado, você pode estar incluindo uma fonte de carboidrato. Pode ser uma crepioca, pode ser Uma fatia de pão integral light? um pão integral light com uma proteína, mas é legal incluir os ovos, eu falo, porque é uma proteína de alto valor biológico e é maravilhoso. Eu acho que todo mundo tinha que comer ovos todos os dias. Eu como, tudo bem, mas eu não consigo no café da manhã. Bom, mas tudo bem, vai. Isso aqui fica para outro programa, pra gente aprender isso. Os problemas da Cláudia... A gente discute em outro programa. A gente Você queria vê que ela já tanto. bolachinha, ela não tem problema pra comer, mas ovo... Mas é de manhã, gente. O problema é de manhã. Mas eu vou Entendi. começar, vocês vão ver nos stories. Me deem força, gente, sério. Coloquem assim, logo que vocês acordarem. Cláudia, coma seus ovos, quero ver, eu vou comer. É isso Fazer aí. assim, né? Agora, Ra, e a hora do almoço? O que você sugere? A hora do almoço, faz um almoço normal, né? O que nós podemos substituir, como eu falei, a salada fria, a gente substitui por uma verdura cozida, né? Se está muito frio. Eu realmente, gente, eu não consigo comer salada de alface, tomate, alguma coisa fria, que eu acho que ela é refrescante para o inverno, não é legal. Tá. Então eu sempre faço um cozido de brócolis, couve, né? Sempre um verde lá. Então continua com a refeição normal, uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína e os vegetais você só vai modificar. Ao invés de frio, você vai E o fazer carboidrato, quente. qual a gente inclui no almoço? O carboidrato no almoço depende muito do objetivo da pessoa, da dieta que ela está seguindo, se ela vai incluir um carboidrato de baixo índice glicêmico ou alto. Também isso é muito individual de pessoa para pessoa. Se for para uma pessoa que não treina muito, começou agora o treino, tá numa baixa intensidade, o ideal é o quê? Os carbos de baixo índice glicêmico, né? Que seriam ao quais? invés de um arroz branco, um arroz integral. Ao invés de uma batata inglesa, uma batata doce. Uma abóbora, cambochá, por exemplo. São alimentos com baixo índice glicêmico. Porque tem as divisões, né? Tem o alto índice glicêmico e baixo índice. Aí depende da carga que você quer dar. Entendi. E no lanchinho da tarde? Esse é o vilão, o lanchinho da tarde no inverno. Né? Porque é a hora que a gente quer os doces, né? Sim. É a hora que a gente quer aquele chocolate, quer tomar um chocolate quente. A gente assalta a lancheira da Isso. criança, geralmente é O- assim. A dica que eu dou hoje é assim, se tiver com muita vontade de doce, não tiver aguentando mesmo, gente, hoje em dia é muito mais fácil fazer dieta do que há anos atrás. Tem muitos alimentos light aí que dá pra gente substituir. Então hoje a gente tem no mercado bolo sem açúcar, sem lactose, sem glúten. Então assim, tem muitas opções para quando você quiser atacar mesmo, né, fazer isso. Mas é legal estar incluindo as castanhas, por exemplo, um mix de castanhas com frutinhas secas no final da tarde, né? É melhor do que comer um doce mesmo. E à Tentar noite eu evitar repito no máximo o o almoço. açúcar. À noite, É. a gente pode entrar com uma sopinha, né? No inverno. Pode, eu gosto. Maravilhoso. Eu Uma gosto. uma sopa de abóbora, mas sempre colocar uma fonte de proteína. Então, assim, é sempre legal você colocar uma carne, tá? Ou frango, ou carne vermelha, ou peixe, ou se não os ovos. Então, assim, sempre, nunca como carboidrato sozinho. Sempre o carboidrato junto com a proteína. Porque esse carbo vai ajudar a gente tá utilizando essa proteína para a construção muscular. Se você come o carbo por ele só, se ele não é utilizado para nada, ele vai ser transformado em gordura e armazenado no corpo. Agora, se você ingerir ele junto com uma proteína, a utilização dele vai ser melhor. E ele até no nosso potencializa corpo. aí a proteína, né? Potencializa a proteína, ajuda como fonte de energia, faz absorver melhor e aí ajuda no nosso tônus muscular. Então, à noite, o ideal é sopinha mesmo. Mas Vou sempre fazer. colocar com uma uma carninha proteína junto. Ó, vamos todas fazer. Então, a dica é, para se manter aí no inverno, continuar a dieta do verão, porque muito provavelmente você vem emagrecer. Até porque no inverno o seu gasto calórico é maior, não é isso? Isso. E exercício, gente, tem que sair de casa. Se exercitar, não deixar de beber água, inclua bastante chá, coloca os alimentos termogênicos, não esqueça da pimenta, gengibre, canela, tudo isso, inclua na alimentação, não deixe de fazer exercícios mesmo em casa. Gente, aí você essas dos consegue termogênicos eu não sabia, vou começar a incluir em tudo. Tem que incluir. Vou ser uma canela ambulante, vocês vão ver. Me Café aguardem. também, café é termogênico. Olha que bom e gostoso, quentinho, né? Só não vale encher de açúcar.
É isso tá, aí. gente? Aí não adianta. É Obrigada, verdade. Rafa. Eu que agradeço, Por ter Cláudia, mais vindo ao uma vez. programa, viu? E para quem quiser saber mais, rotinas de treino, entra lá no Instagram da Raquel, que é Personal Raquel, né? Personal Raquel, com I no final, dicas todos os dias. Dicas para vocês. Eu assisto, não perco, aí me inspiro lá, vou lá treinar bonitinho. Ela briga comigo, mas eu faço direitinho, viu? Agora eu vou pro intervalo e na volta nós vamos falar sobre fimose. Eu espero vocês. Quer saber por que o IASG é tão legal? Não pergunte pra esse patinho de borracha. Não pergunte pra essa bola. E nem pergunte pro herói do videogame. Pergunte para quem já faz IASG. Aqui os professores são super legais e manjam muito de inglês. Além das aulas, a gente se envolve em projetos globais e ajuda a mudar o mundo. Venha descobrir por que o IASG é a escola mais legal pra aprender. Fale com a gente, fale com o mundo. IASG, você cidadão do mundo. Voltamos com o ABC das Mães dessa noite de quinta-feira para falar de um assunto recorrente lá no grupo, nas redes sociais. A gente sempre pergunta, as mamães de meninos, especialmente as de primeira viagem, sempre ficam na dúvida sobre a fimose. Por isso nós convidamos o urologista Dr. Marcelo Watanabe para tirar todas as nossas dúvidas. Boa noite, doutor. Bem-vindo ao ABC das Mães. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos os telespectadores. Bem-vindo, viu? Porque, olha, a gente tem várias dúvidas lá no grupo. Eu acho que por semana tem pelo menos 2, 3 posts de dúvidas sobre fimose. É bem frequente, realmente. Primeiro, eu gostaria que o doutor exemplificasse, desculpa, o que é fimose? Na verdade, fimose, o que a gente diz fimose, e classicamente ela é definida, é uma dificuldade de você expor a glande do pênis, que as mamães acabam falando a cabecinha do pênis. Então a pele, ela forma um anel que vai ser bem difícil, na verdade, de ser rompido. Ele chega até a ter uma característica fibrótica. É um anel mais endurecido, que na hora que você vai tentar expor a cabeça do pênis, o diâmetro desse anel ele é insuficiente para expor a glande. E isso é uma fimose clássica, né? É o que a gente chama de fimose. Toda criança nasce com isso? Sim, todas elas vão nascer com um certo estreitamento. É o que a gente também diz com uma fimose fisiológica. Tá. Que isso aí vai soltando ao longo do tempo, né? E a tendência é soltar parcialmente ou em algumas crianças até totalmente até 1 ano de idade. E uma vez solto toda essa pele, não há necessidade teoricamente, de operar, porque não tem uma fimose clássica. Mas isso não ocorre em todas as crianças. Podem ter crianças que vão chegar numa idade mais avançada e ainda não vão ter conseguido olhar a sua glande, a sua cabeça do pênis. Agora, doutor, quando você diz que essa pele desce, ela desce um pouco ou inteiro? Porque eu tenho essa dúvida como mãe, que nem a do meu Biel, ele tem 3 aninhos. E eu lembro que no começo era bem fechadinho, andei lendo, até depois você me fala se é verdade. Falaram que é fisiológico por conta, como o bebê ainda usa fralda, né? O Sim. pênis fica protegido ali, quando ele faz lá o cocô, o número 2, fica bonitinho. Conforme a criança vai crescendo e vai indo no período do desfraude, aí que vai, a pelinha vai descendo. Mas ela só é completa. Significa que o meu filho não tem fimose se ela descer por completo ou só um pouquinho? Não, ele pode ter algum grau limitante. É uma Tá. fimose, é uma limitação que ocorre. É o que a gente chama de aderência balonoprepucial não limitante. Ele consegue expor um pouco a glande,
mas ele não consegue expor totalmente. A ideia, e isso tem que ficar bem claro para as mães, isso é interessante elas saberem, elas têm que ter um pênis exposto, condizente e que seja fácil da higienização. O principal objetivo que a gente encontra é o que da cirurgia, né, no caso, é para a criança se higienizar, limpar, porque ocorre um acúmulo de uma massinha esbranquiçada chamada esmegma, e essa massinha, junto com fungo, junto com bactéria, junto com umidade da urina, pode se infectando, causa mau cheiro, pode causar irritação, inflamação, infecção urinária, e se isso acontecer, já é uma indicação clássica também para ser operada essa criança, mesmo que ela não tenha uma exposição, mas talvez ajude. Só para você ter uma ideia, e isso é uma coisa que eu falo para as mães no consultório, isso é muito interessante, tem vários estudos publicados e a gente tem estudos impactantes. 54% dos homens que são postectomizados reduzem a sua infectividade por HIV. Só para você ter uma ideia, isso daí foi um estudo feito na África subsaariana e os homens que são submetidos à postectomia, eles não só reduzem em si a transmissibilidade do HIV, como já foi comprovado que eles reduzem a transmissibilidade para suas parceiras. Reduz infecção urinária, risco de DST, risco de câncer peniano. O maior fator hoje que a gente tem, infelizmente o Brasil é um dos campeões aí mundiais em câncer de pênis, é o acúmulo desse esmegma. Parece besteira a gente falar isso, mas o homem ele não sabe muitas vezes que ele tem que tirar o prepúcio e lavar por dentro do pênis. E ocorre muito em região norte e nordeste, onde alia-se, além de uma saúde precária, né, uma rede de assistencialismo de saúde às vezes precária, um baixo acesso à saúde, alia-se alguns aspectos que a gente brinca, né, nas rodas de amigo, mas é uma verdade, ocorre às vezes uma má higienização do pênis e muitas vezes indivíduos que acabam ele não tem ideia que ele tem um ato sexual, ele precisa lavar o pênis ou ele que tem que higienizar, e o acúmulo desses esmegma é cancerígeno. Então você está reduzindo uma série de problemáticas aí numa criança que pode vir evoluir no futuro com problemas. Então isso tem que ficar claro, que apesar do seu biel ele ter uma exposição parcial da glande, isso não refuta que ele não terá problemas no futuro. Preciso marcar uma consulta, doutor. É Agora eu fiquei bem interessante. preocupada. Não, é interessante porque assim, é um dado estatístico que eu acho que quando eu falo isso as pessoas olham assim meio estranho para mim. Apesar de eu fazer bastante urologia pediátrica, a maior parte de cirurgias de fimose que eu faço efetivamente no consultório é de adultos, na faixa dos seus 20 aos 35 anos. É quando o biel, que ainda não sabe para que serve aquilo, ele vai descobrir quando ele tiver uma vida sexual ativa. Aí ele vai começar a ter inflamações, irritações, cortes frequentes na glande, no prepúcio, né, na pele, dificuldades de relação, porque inflama, infecciona, junta cheiro, higienização fica ruim, umidade, começa a dar candidíase, e daí ele fala, doutor, o que é isso? Eu falo, então, você era o biel, que todo mundo achava bonitinho o seu pintinho, falava, que bonitinho, que engraçadinho, um pouquinho ali. Tá lindo, maravilhoso, só que ele não pôs para usar efetivamente o órgão ao que ele veio ao mundo, que é para reprodução. A hora que ele coloca o pênis dele para funcionar e começa a ter relações, e principalmente nesse estágio inicial da vida, que geralmente ele não é casado, ele não tem uma parceira fixa, ele não tem uma atividade regular com uma única parceira, acaba dando os problemas. Então, essa faixa de pacientes é que me procuram hoje. As crianças que tinham ou uma limitação parcial, ou que tem um excesso de pele, de mucosa, e que agora, na fase adulta, dá problema. Isso é uma coisa interessante porque está levantando-se, isso mais nos Estados Unidos, essa ideia. Talvez não seria interessante operar essas crianças, né, independentemente se ela vai ter problema ou não. Isso é uma verdade na América. 74% dos homens, dos americanos, são circuncisados, né, independente de religião. Porque a gente sabe que dentro do judaísmo, a criança até o 8º dia do nascimento dela, ela é circuncisada. Né? Independente se lá no 8º dia não vai dar para saber se tem necessidade ou não, exatamente. Mas eles fazem. E isso é uma curiosidade bem legal, bacana, porque assim, a circuncisão ela é datada de 2500 a.C., na verdade começou lá nos egípcios, né? E alguns atribuem que, na verdade, os judeus trouxeram esses hábitos dos egípcios, mas a gente acredita, muitos acreditam que não. Mas o que é bem interessante, isso eu acho bem poético até,
que quando você tira o anel de pele, você tira um anel de carne. É o anel de união entre você e Deus. É você dar o seu anel de carne para se unir a Deus. E é o que o povo de Abraão pregava. Verdade ou não, o cara era muito sábio. A região em que eles habitavam era muito árida e a higienização é precária. Então isso ajudou até eles Prolongava a vida ali por questões de higiene. a evitar doenças, exatamente. Porque eu imagino, quando eles começam a ter relação, então toda e qualquer secreção fica lá dentro. E principalmente se não lavar, se não tiver bactéria. esse hábito. Exatamente. A ideia do HIV, da redução do HIV nos países da África subsaariana é exatamente essa. Você deixa mais tempo o vírus incubado, ou fungo, ou bactéria, ou qualquer coisa que seja. Então, o ideal é procurar sempre um profissional. Um auxílio. Por mais que tenha cedido ali a pelinha, que você fale, acho que está tudo bem com o meu filho, é melhor ver, né? É legal dar uma olhadinha. Agora, e tem alguma idade limite para começar a descer essa pelinha, para o prepúcio aparecer? Assim, a gente recomenda, se for uma opção, porque na infância, na verdade, é uma opção dos pais e uma orientação médica, né? Não é a criança em si que expressa o seu desejo por fazer a cirurgia. Se o profissional de saúde que avaliou essa criança e também foi um desejo dos pais e viu que isso tende a complicar já no primeiro ano de vida, a gente orienta a fazer isso até o primeiro ano de vida. Olha, geralmente eu vejo lá no grupo 2, 3 anos, 4 anos as mães fazem. Então, primeiro ano de vida ou após os 3. E tem um motivo por quê? Tem. Porque é um momento, esse período entre 1 ano e pouquinho até os 3 anos, ele fica mais consciente da composição corporal, né? Do formato corporal. É difícil você tentar fazer curativo, tentar fazer qualquer tipo de manejo da área operada, e a criança está com fralda. Então, é interessante, ou faz muito pequenininho, ou deixa... Que aí ele não vai ficar mexendo, pegando ali, ou faz depois, desfraldado. Depois dos 3 anos. E recomenda-se que seja dos 3 até os 5. Ou seja, se a gente tiver que passar um facão, abaixo dos 5. A hora é agora, deu para abaixo dos 5, exatamente. Ou até 1 ano, ou de 3 aos 5. Ah, mas meu tem 8, pode fazer? Lógico que pode. Tem 10, pode fazer? Pode. É sempre melhor, mais precocemente, do que adulto. Porque adulto envolve a questão de trabalho, envolve a questão, às vezes ele tem uma parceira sexual, ele vai ficar privado das relações, tem um pouco mais de dor, tem as ereções noturnas. Então, se puder fazer na primeira infância, é melhor, né? Porque vai evitar todos esses tipos de problemas. E essa cirurgia para criança, vamos falar de uma criança de 3 ou menos de 1 ano, é tranquila? Como é a anestesia? Ela é muito tranquila. A anestesia geralmente é uma combinação. Tá. Ela é uma anestesia geral inalatória, né? Porque criança, ninguém vai fazer uma hack, ou até faz uma peridural, né? Que a gente fala uma peri baixa, mas eu diria para você que até hoje, 100% dos casos que eu operei, foi uma anestesia geral inalatória. A criança põe a mascarinha, ela começa a respirar o gás, ela vai apagando, é uma coisa que ela no começo ela pode ter algum grau de estresse, outras nem tem isso. A gente ainda brinca, né? Falar que é a máscara daqueles pilotos de caça, né? Fala, você vai viajar, tal, coloca, algumas até curtem, e ela vai apagando. O momento que ela apagou, ela vai estar completamente anestesiada. A gente ainda faz um bloqueio local com anestésico para dar o quê? Uma sustentação anestésica posterior. A recuperação é muito tranquila em criança. Eles saem no mesmo dia? Sai. Geralmente opera de manhã, por exemplo. Criança, eu sempre recomendo operar sempre de manhã. Por quê? Elas toleram muito mal o jejum. Então, se falar para uma criança ficar sem comer e operar ela 1h é uma judiação. Então, assim, operar ela, geralmente o programa eu opero entre 6 e 8 da manhã. É o horário que todas as crianças vão estar sendo operadas. Por quê? Porque ela não fica muito tempo de jejum. Faz essa máscara inalatória, faz anestesia local, meio-dia almoçou no hospital, tchau, casa. Entendeu? E aí depois os cuidados é a mãe com a higienização, enfim. Sim, né? Isso é muito importante. A gente sempre orienta também que eu falo que o meu trabalho, ele representa talvez 50%, né? Eu falo, mãe, os outros 50%, de verdade, é os cuidados. Por quê? É a limpeza, é a higiene, é tomar cuidado para não ocorrer as aderências, né? Acabei de fazer a cirurgia, deixa encostar, não limpa, né? E uma coisa que as mães sabem muito bem do que eu estou falando, elas são vencidas, às vezes, pelas táticas dos seus filhos. Eles choram, ele sabe que é você que vai fazer o curativo, ele vai chorar. Mas não necessariamente ele está chorando de dor. Entendi. Né? É medo, né? Ele não curte que você mexa lá.
Então eu tenho que fazer também todo um trabalho com os pais, falar, ó, pode mexer que não é dor. Tem que mexer, né? Tem, vai com cuidado, lógico. A gente acaba sendo meio que pai e médico, né? Eu também sou pai de menino e a gente acaba fazendo esse duplo trabalho de orientar, falar, olha, o melhor jeito é isso, né? Faz depois do banho a massagem, que está mais tranquilo, deixa ele um tempinho na banheira relaxando, passa a pomadinha com cuidado, limpa com cotonete, enfim, mas tem que cuidar. Gente, tô com uma tosse hoje, socorro, né? Esse frio. Agora, deixa eu contar aqui, doutor, deixa eu perguntar. Há casos, há mães, só pra gente dar uma finalizada aqui, que usam só aquela pomadinha pra tentar fazer com que isso ocorra de forma natural. Só a pomadinha, na maioria dos casos, adianta ou não? E eu tenho mais uma outra dúvida, eu queria que você já falasse aqui pra nós mães. Muito se fala, as avós diziam que nós tínhamos que forçar, né, essa pelinha do pênis do bebê. Eu confesso que eu morro de medo de fazer isso. Na hora de lavar eu vou com o maior cuidado, eu exponho tudo direitinho, lavo, mas eu não sei fazer com força para tentar romper alguma pele, eu não consigo. Isso é certo ou é errado? Então, vamos lá. Com relação a forçar, enfim, vamos lá. A pomada ela serve para aqueles casos que você tem uma aderência, como eu disse anteriormente, que não é uma fimose verdadeira, uma aderência não limitante. Ah, mas eu usei a pomada, abriu e depois eu parei de usar, voltou. Então era uma fimose. Por quê? A fimose ela pode até reagir um pouco ao uso da pomada, porque a pomada ela tem corticoide, ela vai ter um corticoide, ela vai dar uma, vamos dizer assim, ela vai dar uma liberada nessa fibrose dessa pele. Entendi. E a mãe vai conseguir expor, e ela fala, bingo, não vai precisar operar. Ótimo. Só que para de usar, volta. Voltou, acabou. Aí cirurgia. É cirúrgico. Aqueles casos que você tem uma dificuldade em expor a glande e você quer acelerar esse processo, você pode passar pomada, vai melhorar. Entendeu? E se não retornar, realmente conseguiu. Ótimo. Ótimo, é uma boa. Com relação a forçar, não orientamos. Machuca, né? Não orientamos. Primeiro por quê? Porque primeiro vai depender realmente de um profissional de saúde ver se isso é ou não uma fimose verdadeira. Se for uma fimose verdadeira, você só vai estar piorando a situação. Você vai estar forçando um anel que vai tentar abrir a força, vai causar cortes nesse anel e ele vai cicatrizar pior do que ele já estava. Quer dizer, ele vai fechar mais ainda. Fica aquela fibrose ali que vai endurecer mais ainda. E corre o risco, que esse é um risco real, de fazer o que a gente chama de parafimose. É a mãe, ao tentar expor, você imagina você passar, né, o exemplo que eu dou para as mães é bem claro. Imagina você colocar uma blusa de gola rolê, mas que a gola é muito mais estreita que seu pescoço e você força a sua cabeça a sair a tal ponto que aquela gola começa a estrangular a sua cabeça. E ela pode sair e a hora que a mãe tentar voltar a pele, não voltar. A cabeça começa a inchar. Que perigo. Bota a criança, leva para pronto-socorro, daí vai ter que operar na urgência. Gente, então olha, todo cuidado é pouco. Exatamente. Então tem que ter, pelo menos, nem que for uma visitinha ao urologista, né, ao médico para dar uma olhadinha e dando uma orientada. Olha, isso talvez dê para usar pomada, isso talvez não dê. Isso já é cirurgia de cara, isso não é. Né? E vai acompanhando para ver realmente a evolução. Pode ser que evolua muito bem com a pomada, mas de cara, às vezes a gente olha e fala, olha, a senhora quer tentar? E às vezes, de verdade, eu faço isso para acalmar um pouco esse ânimo da mãe de cirurgia é muito pesado. Medo de cirurgia, sim. Exatamente, é muito pesado para a mãe ouvir essa palavra. Só que eu falo, vai usando a pomadinha, mas é mais para acalmar. Mas a gente meio que já olha e fala, olha, se não der certo, exatamente, vai ter que operar. E, gente, é saúde, é qualidade de vida, é longevidade. Olha quantas coisas podem ser prevenidas, né? Exatamente. Com uma cirurgia tão simples. É simples se nós formos muito pensar, simples, né? Muito simples. Muito legal. Amei a entrevista, viu, doutor? Muito obrigado. Gente, eu vou deixar aqui o Instagram do Dr. Marcelo para vocês, que é o @doutor.marcelo Watanabe. Tá aqui na tela para vocês. Manda direct, acompanhem lá os conteúdos dele, né? Tirem as suas dúvidas, porque é muito legal. Eu já vou sair daqui, olha, com tudo anotado, preciso marcar a consulta do meu pequeno, né? Será um prazer. Obrigada, viu, muito obrigado mais uma pelo vez. convite. Obrigado a todos. Gente, agora eu vou para mais um break rápido e na volta, Flávio Marini com o poder da escuta. Já volto.
Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. No IASIG você fala com alunos e pais de alunos e descobre todos os motivos para estudar aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Voltamos com o nosso ABC das Mães e agora o nosso coach, Flávio Marini, veio até o programa para falar de algo... gente, para mim é um pouco de novidade. Eu faço esse exercício do poder da escuta, né, Flávio? Como que é isso? Conta pra gente. Tudo bem, Cláudia? Boa noite, né? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite novamente. Pois é, a gente sempre é preparado para falar, né? Desde pequenos nós somos preparados para falar. Quando a gente arrisca as primeiras palavras, todo mundo já vai falar e começa já a estimular. E isso é muito importante, obviamente é muito importante. E nós aprendemos a nossa vida toda, a gente vai para a escola, mas meu filho não fala muito, ele não, tem que falar, tem que estimular a fala. Tal. A gente estimula muito esse lado, né? Bastante, né? A ansiedade para a criança falar, já desde cedo, bem colocado isso, é verdade. Exatamente, a gente quer que ele fale, que e é bonito, é legal, e ótimo, perfeito. Só que a gente esquece também de ensinar a escutar. E pouco se fala sobre a escuta. E quando nós ficamos mais velhos, a gente começa a sentir exatamente essa necessidade, principalmente quando a gente vai para o mercado de trabalho, quando vamos para ser contratados por empresas, ou vamos empreender, ou vamos seguir nossa vida, a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada aí quando a gente não é ouvido, mas também a gente não quer ouvir os outros, né? Então, existe um poder muito grande sobre a escuta e que pouco se fala sobre isso. E a escuta é uma das habilidades que vai levar você, por exemplo, a desenvolver a sua liderança. E a liderança, quando a gente fala, não quer dizer só a liderança frente à equipe, mas a autoliderança também. Então, é uma questão de inteligência emocional. Os grandes líderes, os grandes empresários, os grandes profissionais, eles têm um poder de escuta muito grande. E isso desenvolve uma coisa que é fantástica, que é a empatia. Olha, gente, a gente sempre comenta, né? A gente sempre comenta no grupo sobre a importância da empatia. E é isso, é de escutar e de se colocar no lugar do outro, né? Mas a gente só se coloca no lugar do outro se a gente escuta o outro. Exatamente. Né? O poder da escuta, ele é sensacional. Tem um livro clássico, né, que é do Dale Carnegie, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Ele é bem antigo esse livro. E o Dale Carnegie ele já fala do poder da escuta ali nesse livro. E ele conta um episódio muito interessante que ele está numa festa, ele chega numa festa, né, onde tem muitas pessoas importantes e tal, e ele se senta com uma senhora e essa senhora começa a conversar com ele e ele simplesmente para e escuta essa senhora. E por algumas horas. E as pessoas chamam ele, não, tal, e ele, só um momento, e ele continua ali prestando atenção na história da senhora. E ok, termina a história, tal, ele se despede e no dia seguinte o anfitrião da festa fala com o Dale Carnegie e fala assim, nossa, a senhora fulana de tal disse que foi a melhor conversa que ela já teve na vida dela quando conversou com o senhor. E ele falou assim, bom, conversa eu só fiquei escutando. Então as pessoas têm a necessidade de serem ouvidas, né, mas ouvidas na essência. Então quando você escuta muito bem, você começa a gerar um carisma, você gera uma empatia, as pessoas percebem que você é uma pessoa que é atenta a elas e começam a te dar, inclusive... Se sentem queridas, exatamente. Né? Então, você se torna uma pessoa agradável. Então, o poder da escuta, quando eu digo, né, e quando a gente ouve isso, qual é o poder da escuta? É o poder de você aumentar o seu carisma, a sua liderança, a sua capacidade de se comunicar bem com as pessoas. Ué, mas me comunicar escutando? Exatamente. Para você se comunicar bem, você tem que escutar bem. Olha que legal e que interessante, porque nos dias de hoje, com essa coisa do imediatismo, tá todo mundo atrasado, o WhatsApp, é difícil. Todo mundo quer expor sua opinião em rede social, todo mundo quer falar, né? Poucos querem ouvir. Então, se você tem esse diferencial de ouvir, poxa... Você se destaca.
é o legal, né? Exatamente. Da coisa, assim, porque vai na contramão, né? Cargos de liderança hoje, Cláudia, e até para você empreender, para você conquistar clientes, para equipes de vendas, você tem o tempo inteiro treinamentos de oratória. Mas principalmente dentro dos treinamentos de oratória, você tem uma parte do treinamento que é todo voltado à escuta. Como escutar o seu cliente, como escutar as pessoas que você ama, como escutar em casa. Será que você está escutando bem os seus filhos? Será que você está escutando bem o seu companheiro, a sua companheira? Exemplifica isso pra gente, Flávio. Exatamente. Porque eu gosto quando ele exemplifica, porque às vezes a gente se coloca no lugar, naquela cena. Porque falando na teoria, a gente não sabe onde aplicar ou onde nós podemos estar errando ali na rotina. Exatamente. Né? Então, ele vai exemplificar agora. Eu quero essa pegar parte isso daí. Existem 4 níveis, né, da escuta. Tá. Então, o primeiro nível é a escuta falsa. E a escuta falsa é a que mais se pratica hoje em dia. O que é a escuta falsa? É aquela que você fala assim, olha, oi Cláudia, tudo bem? Vou te contar um negócio, conta pra mim uma história tal. E você fala pra mim que você vai contar um negócio, e aí você começa a me contar uma história que aconteceu com você. Aí eu, daí eu pego o celular, não, tô te ouvindo, hein? Nossa, e aí tem gente que faz isso em reunião, Isso, eu estou dando só um exemplo aqui, tá. Mas existe isso em reuniões de empresas, de equipes, eu acho fino. Reuniões com clientes, existe em casa, seu filho vem, sua filha vem, papai, deixa eu te contar, mamãe, deixa eu te contar o que aconteceu hoje na escola, porque não sei o que lá, e você, e aí você pega o celular e, não, eu tô te ouvindo, viu, filho? Não tá. Né? Não tá, isso é uma escuta falsa. Tá. E a escuta falsa gera uma percepção no seu interlocutor, na pessoa que está falando, que ela está sendo ignorada. Isso é péssimo, né? E Ninguém gosta péssimo. de ser ignorado. É horrível. E principalmente, então, nas relações pessoais, dentro de casa. Imagina com seu esposo, com a sua esposa, você está ali e todo mundo já passou por uma coisa dessa, Tô vendo né? uma série, ele quer falar, né? Tô lá vendo Game of Thrones, a pessoa aqui falando, né? E ele fala assim, não, eu tô escutando. Aí, de repente, a pessoa perde o que ela está falando, ela fala assim, o que eu estava falando mesmo? Aí é a pior coisa de todas. Porque você também não sei sabe. Também. Já aconteceu. Pronto. Tá. Aí está caracterizado péssimo escuta falsa. Tá. Né? Esse é um nível horrível de escuta. E a gente pratica muito exatamente porque você disse, essa vida agitada. No automático. Automático. Você resolvendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Porque antes, terminava o trabalho às 18 horas, ia para casa, acabou. Hoje em dia as pessoas levam o trabalho no celular. Né? Eu vejo muito isso. O meu marido, que é uma pessoa CLT, né? Eu não, porque eu trabalho com redes sociais, é um pouco diferente, mas uma pessoa que trabalha em escritório, como no caso dele, ele hoje em dia leva o trabalho para o final de semana, para a noite, enfim, para qualquer horário, né? E acaba ocupando ele com isso. Fica na escuta falsa aí, depois. Você está contando uma história lá para ele, então você dá uma puxada de orelha nele ali. Escuta de verdade? Isso, escuta de verdade. O segundo nível, que não é a escuta seletiva. O que é a escuta seletiva? Ele está ali, tem um pouquinho da escuta falsa, mas você pesca apenas aquilo que te interessa. Então, por exemplo, alguém vem te contar uma coisa, eu falo assim, Cláudia, aconteceu uma situação com você, fala assim, tá, mas me conta logo o que aconteceu, porque, não, mas eu estava vindo para cá, eu quero te contar alguma coisa ali no meio, tem algum detalhe? Você, não, mas me fala logo o que aconteceu no final. Então, só interessa uma parte. Ou então você está com a escuta falsa e, de repente, fala alguma coisa que você fala, opa, isso daí interessa. Tá. Como é que você sabe que teve a escuta seletiva? Quando alguém depois pergunta para você, Cláudia, como é que foi a conversa com o Flávio? Ah, não sei. Ele falou alguma coisa lá de escuta lá, mas eu não sei o que é, tinha um negócio de escuta seletiva, mas eu não lembro de... pegou só uma palavra ou outra. Sabe mais ou menos, mas não se aprofundou. Exato. Tá. E ficou meio perdido, né? Então, é a escuta seletiva. Já melhorou um pouco, mas ainda não está legal. Aí a gente vai para a escuta concentrada. Essa é bacana. A escuta concentrada é quando, de fato, você se concentra. Então, vamos conversar? Vamos. Então, é isso, olho no olho, não tem celular. Eu estou prestando atenção no que você está me ouvindo e tem alguma coisa, eu quero aprender alguma coisa com isso. E eu estou conectado com as palavras, com o contexto. Então, a escuta concentrada, você está conectado e eu estou te explicando uma coisa. Isso aqui é o exemplo da escuta concentrada. Tá. Eu tenho uma informação, eu tenho uma dica e eu também recebo as tuas perguntas, faço perguntas, a gente faz colocações e a gente vai trocando isso. Ok, perfeito.
Já evoluímos bastante. Agora, o melhor nível de escuta é a escuta empática, né? A escuta empática é o nível mais profundo de escuta. A escuta empática é quando você, de fato, prestou atenção, mas além das palavras, além do conteúdo que você absorveu, você prestou atenção também se a pessoa está angustiada, se ela está feliz. Você lê nas entrelinhas. Porque, na verdade, 70% da nossa comunicação é não verbal, né? Sabe disso? Então, são os gestos, é o olhar, são expressões, microexpressões da face que o nosso subconsciente pega. E é essa expressão que a criança pega, viu? Eles são tão sensíveis. Eu estou trazendo essa coisa da escuta para nós com os nossos filhos um pouquinho aqui. E olha que legal, essa escuta empática, se todas as crianças tivessem acesso, na maioria das vezes, com os pais a ela, da gente perceber ali nas entrelinhas deles, e eles, nossa, ia ser tão legal, né? Eles percebem o carinho. Sim. Eles percebem total carinho, do mesmo jeito que eles percebem o desprezo quando você faz uma escuta falsa. Sim. Então, mamães, papais, a dica é, seu filho veio falar com você, tal, escuta empática. O que é escuta empática? Ele está chorando, aconteceu alguma coisa. Então, às vezes, a gente também está trabalhando, ou está fazendo alguma coisa, está ali cozinhando. Eu cozinho bastante em casa. Então, às vezes, eu estou ali cozinhando, aí vem tenho 2 pequenos, bateu em mim, pegou alguma coisa. Aí a gente, às vezes, não sei. Calma, para o que você está fazendo, abaixa, olho no olho, é pequenininho, abaixa no nível dele assim, ó, para ele ver que você está conversando. Fala, eu estou te escutando. E aí você vai perceber, por que ele está chorando? É manha. Será que é manha? Será que bateu mesmo? Será que se machucou? Será que ele está precisando de alguma coisa, ele está sentindo uma dor? E ele sente esse carinho. Seus filhos vão sentir esse carinho. Assim como quando você está conversando com... Você é líder de equipe, escuta empática. Veio um funcionário conversar com você, veio um liderado seu, uma pessoa da sua equipe conversar, senta e escuta o que ele tem para te dizer. Isso é respeito também, né? E a Respeito. pessoa se sentir respeitada, querida, vai trazer, como ele disse lá no início, né? Vários benefícios para vocês. A pessoa se sentir querida por você, você vai ganhar ali um fã. Porque as pessoas tanto querem hoje em dia na internet, né? Uma curtida, é você parar e ouvir. Com certeza essa pessoa vai te curtir, né? Você vai, exatamente Vai isso, ganhar você vai curtida na ganhar vida fã. dela. Você vai ganhar fãs na vida. Então, dicas para escuta empática, né? Então, celular, desliga, vou escutar alguém, vou conversar, desliga o celular. Se conecte com a pessoa, olhe nos olhos, preste atenção e, de fato, preste atenção e não interrompa o fluxo de ideias. Então, uma escuta empática, porque nós somos preparados, como dissemos lá no começo, para falar. Então, hoje, as pessoas falam, não, eu estou tendo uma escuta empática, mas, na verdade, ela só está esperando aquela brecha para ela falar alguma coisa, para responder. Colocar a opinião dela Isso. ali. Né? Quem nunca ficou lá, a pessoa falando, você fica, né? Que Nossa, quer falar, eu tô louco né? para dar uma opinião. Então, a Exato. escuta empática, ela suspende julgamento. Tá. Primeira coisa, suspensão de julgamento. E você tem que estar aberto a ouvir coisas que talvez não sejam, não batam com a sua opinião sobre aquele assunto. Você tem que estar aberto a aprender alguma coisa com aquilo. Você tem que tentar se colocar. E por que aquela pessoa está trazendo aquilo para você? Ou falando daquela maneira, se emocionando, ficando triste, feliz, angustiada, ansiosa. Tem vários. E aí você começa a entender um pouco daquilo. Necessariamente você não tem que responder nada. Que nem a história do Dale Carnegie. Ele não precisou falar nada. E aquela senhora... Só ouviu e ela se sentiu acolhida, Ela né? falou assim, foi a melhor conversa que eu já tive na minha vida. Ele não falou nada. Eu já passei por uma situação dessa. Foi muito interessante. Depois que eu aprendi muito disso, eu tive um feedback de uma pessoa falando assim, nossa, a nossa conversa foi maravilhosa ontem. E você só ouviu. E eu só ouvi. E sabe o que é legal? Toda vez que o Flávio vem aqui, eu fico com essa coisa de, eu devia chamar o Flávio toda semana para estar aqui, para falar. Porque é legal te ouvir, né? Obrigado. E eu acho que ele faz muito esse exercício com a gente, eu aprendo muito aqui. Eu acho que no programa em si, né, com as entrevistas, enfim, eu faço muito o da escuta, tanto da empática quanto daquela que você presta atenção, a concentrada, né? É o meu papel aqui, eu tenho que ouvir o que o entrevistado está falando. E é tão bom, gente, se a gente conseguisse levar isso para quando, sei lá, o porteiro for falar com você, seu filho for falar com você, a gente aprende tanto, muito mais do que se a gente estivesse só falando, né? Perfeito. Muito bom. Flávio, eu quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Fica aqui o convite. Você vai vir todo mês, né?
Todo mês a gente Bom, tá aqui com convite você. no ar. Agora, se o Flávio não vier, vocês entrem lá na página dele, que eu vou colocar aqui o Instagram, @FlávioMarineCoaching. É isso? Vai aparecer aqui para vocês e aí vocês cobrem. Cadê você no ABC das Mães, né? Pode Vamos fazer mandar isso? direct, perguntas, a gente sempre está à disposição. Fechou. Obrigada, Tá bom, viu, eu que Flávio, mais agradeço. uma vez aí. E olha, gente, vamos então praticar essa semana com os nossos filhos. Depois comentem aí sobre a escuta empática com eles, né? Tentem entender nas entrelinhas, no tom de voz, no olhar da criança. É tão importante essa nossa atenção para eles. Então, eu acho que o meu recado da semana para vocês é justamente esse. Vamos prestar atenção nos nossos filhos, na nossa casa, no nosso marido. Com isso, a gente consegue, né, estar num mundo melhor, assim, começando ali da nossa casa, tá bom? Meu desejo para vocês. Vou ficando por aqui. Quero dizer para vocês compartilharem o nosso programa para o maior número de pessoas, para o nosso conteúdo aí viralizar na rede, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo programa. E escutem.